756 litros de capacidade. Quando a Chevrolet lançou o Spin no Brasil, ostentando o maior porta-malas da categoria, a mensagem da montadora para o mercado era uma só: este é o carro definitivo para a família. Um veículo pacato, racional, milimetricamente pensado para o conforto, para a viagem de fim de semana e para a rotina de quem só precisava de muito espaço. O que começou como um carro de família, pensado para substituir a Meriva e a Zafira, no único projeto mais enxuto, acabou virando peça central das frotas policiais brasileiras por mais de uma década. Em algum lugar do Brasil, você pode dar de cara com a contradição visual. Esse exato modelo familiar, pensado para carregar malas e carrinhos de bebê, veste o fardamento das polícias e guardas municipais do nosso país. Como projeto civil, sem absolutamente nenhum DNA tático ou esportivo, venceu a concorrência e se transformou em uma das principais ferramentas de patrulhamento do país. Afinal de contas, por que a Spin virou viatura? Como um carro de família, passou a ser amplamente utilizado pelas corporações do Brasil. Para entender o espaço que o Chevrolet Spin conquistou, precisamos voltar em 2012, ano de sua fabricação. A ideia da montadora foi bem pragmática: substituir de uma vez só a Meriva e a Zafira, com o único projeto mais racional para o mercado brasileiro. No posicionamento de lançamento, a empresa vendeu o Spin como MPV, veículo multiuso, quase flertando visualmente com SUV, mas sem abandonar o DNA de minivan. O argumento central era levar pessoas e bagagem com praticidade, oferecendo um carro alto, robusto para uso diário e atraente para famílias, taxistas e motoristas profissionais. No site da Chevrolet, onde é listado os 100 carros que marcaram o centenário da empresa aqui no país, a montadora é bem categórica sobre o Spin. Além da substituição de outros modelos, o Spin se apresenta com 20% mais espaço que SUVs e conta com o maior porta-malas entre os nacionais. Na sua configuração atual, você pode conferir que além das versões de 5 e 7 lugares, o motor é de 1.8, passando a ideia de um carro espaçoso e uma opção viável em termos de custo-benefício. Partindo desse ponto em que tanto as polícias quanto outras forças de segurança analisam novas viaturas para suas respectivas unidades, entramos em um dilema que causa discordância entre quem pensa em posição de ostensividade e quem fala a língua do policiamento comunitário. Convenhamos que, para muitas pessoas, o Chevrolet Spin não passa a ideia de um veículo que transporta uma polícia tática e pronta para o combate. A ideia que passa para a maioria é de polícia do bairro com patrulhamento de rotina. E isso por si só não desmerece o papel dessa viatura nesse modelo de policiamento. E a Grande São Paulo é a prova viva do domínio das Spins por lá. Em poucos minutos, você verá uma Spin toda adesivada com o brasão da PM ou da GCM. No Sergipe, por exemplo, a PM apostou na Spin como pilar de renovação da frota. As 50 viaturas foram plotadas e destinadas a diversas unidades operacionais e administrativas. Mas a previsão era um total de 126 novos veículos com um contrato de locação de 30 meses e um investimento mensal de R$ 219 mil, totalizando mais de 6 milhões ao longo do contrato. Um ponto interessante aqui é que, além das aquisições registradas pelas corporações, o Spin se apresenta como a única opção viável da categoria há mais de 10 anos. É o que você pode ver no site da Jorlan. Visto que os SUVs estão ocupando um espaço crescente, boa parte das montadoras já não investe na produção de minivans. Inclusive em 2021, o Chevrolet Spin perdeu seu último concorrente que saiu de linha. Um dos motivos que incentivou essa saída tem a ver com as exigências de emissão de poluentes. Isso faz sentido quando vemos a grande participação do Spin nas frotas policiais, pois partindo do pressuposto das necessidades específicas, disponibilidade no mercado e regras de implementações, essa viatura se encaixa bem nesse cenário. Na Bahia, por exemplo, foram 265 novas viaturas entregues à Polícia Civil, com investimento de mais de 50 milhões de reais, contando com viaturas Spins padronizadas com cela para o transporte de detidos. Dentro desse contexto, a Spin resolveu dois gargalos de uma vez: espaço interno generoso e manutenção barata. Para o policial de colete, arma e continuidade, esse espaço é saúde no dia a dia. Deixou de ser só um carro de passeio improvisado para virar ferramenta de trabalho em todo canto. Da Rádio Patrulha em São Paulo ao transporte de presos em Salvador, essas viaturas viraram o símbolo de uma era em que uma logística eficiente bateu de frente com o glamour das perseguições de filme. Mas será que essa escolha está com os dias contados? Durante anos, o tema acerca de qual carro usar como viatura no Brasil sempre foi envolto de grandes debates.
O Chevrolet Spin, lançado em 2012 para substituir a Meriva e a Zafira, como dito anteriormente, se tornou presença tão certa nas ruas quanto o próprio fardamento policial. Mas alguma coisa está mudando. O sinal mais claro veio de São Paulo. Desde o início de 2025, a PM do estado vem redesenhando sua frota. Primeiro vieram 63 unidades do Toyota Corolla Cross, com investimento de mais de 12 milhões de reais. Depois o Hyundai Creta entrou nas especificações para novos processos de compra. Muito além de ter trocado de modelo, há um recado claro aqui. Na declaração em nota oficial, a instituição fez um estudo que demonstrou a migração do mercado de viaturas do tipo monovolume e minivan para os SUVs. O Rio de Janeiro seguiu o mesmo caminho sem precisar de muito convencimento. A PM do estado recebeu um reforço de frota composto por mais de 400 SUVs Renault Duster, 220 picapes Fiat Titano e mais de uma centena de Toyota Corolla, nenhum Spin no lote, dando sinais claros dessas novas escolhas. O estado do Espírito Santo chegou a renovar sua frota em 2017 com cerca de 80 Spins, mas informações recentes encontradas no portal do governo indicam mudanças para viaturas mais robustas como as Trailblazers. Nessa fonte você pode ver que foram adquiridas 22 viaturas blindadas destinadas ao patrulhamento ordinário e especializado, com valores unitários de R$ 348 mil. Além do contexto operacional, existem os gargalos de desempenho e pontos de atenção. Segundo o site Terra, o guia do carro percorreu um roteiro misturado com cidade, estrada, pista dupla e trechos sinuosos com subidas para avaliar uma das versões mais recentes de 2025. O veredito foi de melhora sensível. Novo painel, multimídia atualizada, mais equipamentos de segurança. Mas o motor 1.8 aspirado flex continuou sendo o ponto que ninguém consegue ignorar. Com um carro cheio de 7 pessoas, numa ultrapassagem de rodovia, é como se o motor avisasse que não foi feito para isso. Outro ponto que chama atenção é a própria movimentação da montadora em termos comerciais. De acordo com o Auto Sport, o novo Chevrolet Spin adotou um truque visual para ser mais SUV e menos minivan. Com capô alto e grade maior, tentou dar um ar mais robusto ao modelo reestilizado, justamente para concorrer com o Citroën C3 Aircross e Renault Duster. Entre essas mudanças, um dos truques foi chamar de O Spin, dizendo que agora a minivan virou um crossover. O recado parece estar claro. Quando até a polícia troca minivans por SUVs, algo no horizonte do Spin parece que de fato está mudando. Durante um bom tempo, parecia que a viatura Spin tinha encontrado um lugar definitivo dentro das frotas brasileiras. E olhando de fora era fácil entender, pois fazia sentido dentro de uma lógica de serviço. Só que a história das viaturas nunca para de mudar. Haja vista que o carro ideal de hoje pode não ser o mesmo de amanhã. Essa mudança não significa necessariamente o fim da Spin. E esse é o ponto mais importante aqui. O que está acontecendo não é uma troca total, limpa e imediata, como se as corporações tivessem decretado que a Spin deixou de servir. O que se percebe é algo mais sutil, e talvez mais interessante. Mas como se escolhe uma viatura de patrulhamento? Para a Senasp, a seleção apresenta diversos critérios. Na segurança e dinâmica, o veículo precisa ter airbag duplo, controles de tração e estabilidade, além de passar por testes severos de arrancada e frenagem. O espaço interno obedece a um design tático. O tamanho do guarda-peso é definido por norma, garantindo também o espaço seguro no banco de trás para vítimas e testemunhas. E por incrível que pareça, até o step entra na regra, precisando ser da mesma medida dos pneus de rodagem. É por gabaritar essas exigências que modelos como o Duster, a Trailblazer e o Corolla Cross são escolhas tão presentes nas frotas da Polícia Militar. Agora vamos entrar no eixo comparativo para você visualizar melhor. Começando pela viatura Spin, ela nunca foi pensada para impressionar pelo motor. Com 1.8 flex de até 111 cavalos, ela entrega o suficiente para uso urbano. Some a isso os 756 litros de porta-malas na configuração de 5 lugares e fica mais fácil entender por que tantas corporações olharam para ela como ferramenta de trabalho. Partindo para a viatura Duster, mesmo sem ser um veículo de elite, ela traz uma proposta mais próxima da ideia clássica de viatura ostensiva que muita gente tem na cabeça. O motor 1.3 Turbo Flex entrega até 163 cavalos, números bem acima da Spin, além de uma altura livre do solo de 237 mm. O Corolla Cross representa outra fase da frota policial, a do SUV médio mais moderno, com motor 2.0 Flex de até 175 cavalos, câmbio CVT com simulação de 10 marchas e um pacote que combina desempenho urbano. Já a Trailblazer sobe de patamar. Seu motor 2.8 turbo diesel
entrega 207 cavalos, tração 4x4 e câmbio automático de 8 marchas. A sua robustez mecânica e imposição visual andam juntas e passam a ideia de uma viatura tática de elite para muitas corporações. Nessa lógica, algumas missões passaram a exigir outra robustez visual e tipo de resposta. No policiamento urbano mais rotineiro, na fiscalização, no apoio, no transporte de equipe ou mesmo em funções administrativas e operacionais, a SPIN continua fazendo sentido. Essa viatura não desapareceu. Continua sendo uma ferramenta útil justamente porque nunca dependeu de imponência para funcionar. E talvez seja por isso que tanta gente fora do universo policial consiga se identificar com ela. Quem trabalha com SPIN no uso civil entende isso rapidamente. Seja no transporte de passageiros, no serviço diário, em pequenas viagens, em deslocamentos longos ou na correria do dia a dia, a lógica é parecida. Embora não seja um carro que impressiona, ele é utilitário. Aquele tipo de veículo que vai mostrando o valor na prática. Muita gente que gosta do SPIN gosta exatamente disso. Ferramenta funcional. Talvez o futuro da SPIN nas corporações seja justamente esse. Deixar de ser vista como solução para tudo e continuar forte onde sua proposta ainda encaixa com perfeição. Isso não diminui sua importância. Na verdade, mostra que a discussão sobre viaturas ficou mais sofisticada. Hoje a pergunta já não é qual carro domina sozinho a frota inteira. A pergunta honesta é qual carro serve melhor para cada missão. E nesse novo desenho, a SPIN talvez não perca relevância, apenas deixe de ocupar o centro absoluto da cena. Qual sua opinião sobre esse tema? Se você tem um SPIN ou curte o debate sobre viaturas policiais, deixe o seu comentário sobre o uso desse veículo pelas frotas brasileiras. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se tornar membro para apoiar esse trabalho. Deixe na tela o vídeo sobre a viatura Duster. É só clicar que eu te espero lá. Grande abraço e até mais!